Eu sou Gustavo Pereira Fraga, eu sou professor do Departamento de Cirurgia da Unicamp e atualmente coordeno a disciplina de Cirurgia do Trauma. Gostaria inicialmente de agradecer esse honroso convite da Academia Nacional de Medicina para participar desse curso de emergências médicas. O tema que me cabe falar é sobre a abordagem inicial do paciente traumatizado. Bom, durante a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia do trauma, para aqueles que não estão ainda muito habituados com esses números, como deve ser a organização do sistema de atendimento ao traumatizado em nosso meio, os protocolos que já existem muito bem padronizados no curso de Suporte Avançado de Vida no Trauma, TLS, e outros cursos que existem, como o curso europeu de trauma, que preconiza o trabalho em equipe, a fim de identificar as prioridades que a vítima de traumatismo apresenta e a utilização dos princípios e técnicas de reanimação que possam oferecer maior possibilidade de sobrevida do paciente traumatizado. E, no final, eu vou concluir com a importância da prevenção para nós enfrentarmos essa doença que é o trauma em nosso meio. Então, o trauma ele é uma doença e frequentemente é ignorado como problema de saúde pública, não só pelos próprios profissionais da área de saúde, mas como a sociedade de maneira geral. Acredita-se que quando ocorre uma colisão de automóvel, por exemplo, existe uma violência interpessoal, isso é um acidente, acontece ao acaso. Mas na grande maioria das vezes poderia ter sido prevenido, poderia ter sido evitado. Estima-se que no mundo aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de causas externas. Isso dá aproximadamente 16 mil óbitos por dia, né? E causas externas, que nós chamamos de trauma, representa a principal causa de morte na população de 1 a 44 anos de idade. A maior incidência acontece em países subdesenvolvidos. O Brasil, infelizmente, tem estatísticas alarmantes relacionadas às causas externas. E o que é pior, consome muito do dinheiro destinado ao sistema de saúde, no nosso caso aqui é o SUS, para fazer o tratamento dessas vítimas, e isso é um problema também em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Europa e outros países pelo mundo afora. Quando nós falamos dessas causas externas, aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, no mundo todo, o número 1 de casos fatais são os eventos relacionados ao trânsito. Eu não gosto de usar muito a palavra acidentes, mas na tradução é assim que ela aparece, né? Seguido, na sequência, da suicídios, que é um problema mais sério em alguns países da Europa. No Brasil, ele é bem menos prevalente. E também os homicídios, que entra aí no grupo de violência interpessoal. Outras causas externas, que têm também números que preocupam, são as quedas, afogamento, intoxicações. Então, a epidemiologia do trauma ela pode variar em diferentes regiões dentro do Brasil, do mesmo estado, nós temos predominantes de determinados tipos de lesões, conforme o local que nós estamos avaliando. No Brasil, causas externas, trauma, representa a terceira causa de morte na população em geral e é considerada a primeira causa em jovens, como eu já mostrei, a nível mundial. Aproximadamente 143, 145 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de causas externas e predomínio no Brasil da violência interpessoal, dos homicídios, seguido depois pelos eventos no trânsito. Deixa para cada vítima fatal, aproximadamente 3 pessoas vão ter alguma sequela definitiva e a grande maioria desses óbitos, ou então dessas pessoas incapacitadas, vão ser jovens que estão na fase produtiva da sua vida, trabalhando, e vão tornar-se dependentes do sistema público de previdência, gerando gastos muito elevados para o nosso sistema de saúde. Aqui temos alguns dados relacionados do DataSUS, né? Recentemente tivemos as campanhas aí do mês do Maio Amarelo, que é prevenção dos eventos no trânsito, e o Brasil, na última década, conseguiu reduzir um pouco a mortalidade relacionada aos eventos do trânsito. A meta da Organização Mundial de Saúde era
reduzir em 50%, nós não atingimos essa meta, mas houve sim uma redução que chegou aí quase a 20%, novamente variando de uma região para outra, conforme as ações eram feitas no sentido de prevenir os eventos no trânsito apenas. Não estou falando nesse gráfico da violência interpessoal. E quando a gente pega as mortes por sinistros no trânsito, né, de 1998 até 2015, é interessante observar que a que mais é prevalente atualmente são os eventos relacionados à motocicleta, que eles praticamente eram muito poucos frequentes no final dos anos 90. E agora é a principal causa de óbito é a motocicleta, seguido dos eventos de automóvel, seguido dos atropelamentos, né, eventos de pedestre. Então, é muito importante nós conhecermos a epidemiologia do trauma para podermos atuar na prevenção. Quando a gente fala no atendimento ao traumatizado, existem protocolos muito bem definidos, principalmente do Colégio Americano de Cirurgiões, que dizem que o ideal é que todas as necessidades do traumatizado sejam atendidas em determinado hospital. Mas é óbvio que nós não temos hospitais com toda essa estrutura espalhadas, principalmente num país como o Brasil, que é um país continental, muito grande, e são poucos os locais que acabam oferecendo todo o tratamento necessário para as diferentes situações. Por isso, se faz necessário organizar uma rede integrada de atendimento ao trauma, o que chamamos de um sistema de trauma. Isso é o que mais salva vidas de doentes vítimas de traumatismo, ter esse sistema devidamente organizado. Quando a gente fala em sistema de trauma, existem hospitais de diferentes níveis de complexidade. No Brasil, os hospitais terciários, geralmente os hospitais universitários, né, acabam sendo o maior, mas esse hospital terciário aqui do Brasil, Estados Unidos, Canadá, é chamado como Centro de Trauma Nível 1, e nesses hospitais nós teremos recursos materiais e humanos que podem dar tratamento a casos mais simples, que geralmente acabam nem indo para esses hospitais, mas dos casos mais complexos, né? E é justamente esses hospitais que vão fazer planejamento em determinada região de ações relacionadas desde a prevenção aos cuidados iniciais do atendimento pré-hospitalar, o atendimento na sala de emergência, ao desenvolvimento de protocolos de tratamento e até mesmo a reabilitação dessas vítimas. Então, é fundamental que esses hospitais de referência para atender ao traumatizado, eles tenham programas de educação continuada, coisa parecida que nós estamos fazendo nesse curso de emergências, mas que no Brasil o padrão ouro para formar um médico em determinada área é a residência médica. Então, que tenham programas de residência médica voltadas para a cirurgia do trauma, atualmente muito bem alinhada com o médico emergencista, né? Que é uma especialidade recém-conhecida no nosso meio, a medicina de emergência, né, representada pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e nós temos que capacitar os nossos profissionais para o melhor atendimento. E também direcionar esses jovens para a realização de pesquisas, protocolos, ou seja, isso acontece nos hospitais universitários, e no Brasil nós já temos centros de trauma em hospitais privados, o que é muito bom, e vai qualificar ainda mais a organização do sistema de atendimento. Bom, para a gente falar num sistema, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? O SUS que preconiza as ações relacionadas à saúde no nosso país, mas nós não temos, dentro da rede de urgência e emergência, uma linha exclusiva de atenção ao trauma. Isso é algo que está sendo bastante debatido nos dias atuais, com uma necessidade de nós termos essa rede, que nem existe para alguns tipos de doenças, na urgência e emergência, como a rede do infarto agudo do miocárdio, a rede do acidente vascular cerebral, mas falta aí, talvez, portarias, né? A portaria número 2048, que é de 2002, vai completar 20 anos agora, ela organizou o sistema pré-hospitalar, ela organizou as centrais de regulação médica de urgências, através do encaminhamento dos casos, mas nós temos que avançar mais ainda na questão de organizar o sistema de trauma, com estratégias de promoção, de prevenção, e sempre fazendo a humanização do atendimento
algo que é extremamente importante. No Brasil, a sociedade responsável por tomar conta dos assuntos relacionados à cirurgia do trauma é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, a SBAIT, e em 2013, né, o ministro da Saúde na época, o doutor Alexandre Padilha, esteve no congresso da SBAIT anunciando a nova portaria da área de trauma, né, que estabelecia a organização dos centros de trauma e estabelecimentos da saúde integrantes da linha de cuidado ao trauma, dentro da rede de atenção às urgências e emergências, a RUI, que já existia há mais anos, no âmbito do nosso SUS. Essa portaria ela foi publicada, foram poucos centros que acabaram conseguindo fazer a habilitação do hospital para fazer o atendimento dentro de uma linha de cuidado, e em 2018 essa portaria deixou de existir. É algo que se faz extremamente necessário nesse momento, passando essa terrível pandemia no nosso país, que nós organizemos o sistema de atenção e tratamento dos doentes vítimas de traumatismo, porque isso já foi comprovado em outros países que é a melhor maneira de reduzir tanto a mortalidade como a morbidade de doentes vítimas de trauma. Então, quando nós falamos em atendimento ao traumatizado, é fundamental que todos entendam que é uma abordagem multiprofissional, não é só médico, nós temos profissionais de enfermagem, nós temos os profissionais do pré-hospitalar, corpo de bombeiros, que tem uma participação importante, a própria polícia, e dentro do hospital são vários especialistas que vão estar envolvidos, e outras áreas do cuidado também, como já disse, enfermagem, nós temos também as questões da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, né, para fazer a reabilitação dessas vítimas. Existe um eixo de atendimento ao trauma que vai da prevenção, e falhando a prevenção, que é o mais importante, na minha opinião pessoal, vem o atendimento pré-hospitalar, que é realizado pelas equipes, seja SAMU, Corpo de Bombeiros, concessionárias de rodovias, o atendimento intra-hospitalar, que envolve diferentes especialidades, mas na sala de emergência vão ser médicos emergencistas e cirurgiões de trauma que vão dar esse primeiro atendimento nos hospitais maiores, né, porque nos hospitais menores, geralmente, é um médico e um enfermeiro que vão prestar o atendimento a essa vítima, e tem que identificar lesões com risco de vida para fazer a transferência para um hospital que esteja melhor preparado. E a fase mais final, a reabilitação dessas vítimas. Então, repito, e que fique com uma mensagem, se faz necessário organizar um sistema e centros de trauma no nosso país para um melhor atendimento. Então, isso é o que mais salva vidas, né? É organizar esse sistema, não são grandes tecnologias. A palavra-chave, no caso do trauma no nosso país, nos dias atuais, isso é uma entrevista que eu dei recentemente, é organizar o sistema de atendimento. Bom, e aí? Isso depende, obviamente, de ações do nível de governo federal, governo estadual, até mesmo governo municipal, né, em articulação, né, com as entidades, sociedades médicas e de outras áreas da saúde. E uma coisa que nós estamos participando atualmente pela própria SBAIT, né, é desse grupo, que é o grupo que faz parte do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e que está discutindo, né, o pilar de atendimento às vítimas do Plano Nacional de Mortes e Lesões do Trânsito. Então, uma série de ações estão sendo projetadas, discutidas em diferentes esferas, para que a gente consiga, de fato, pelo menos na questão dos eventos relacionados ao trânsito, promover uma redução da mortalidade. O atendimento pré-hospitalar é realizado por diferentes equipes, de acordo com cada região, e é fundamental o mecanismo de trauma para poder fazer o diagnóstico das lesões. Na sala de emergência, é fundamental o trabalho em equipe, né? Esse é um curso que está sendo difundido no país desde 2019, quando foi feito o primeiro, que é o curso europeu de trauma, que fala do Team Approach, é o trabalho em equipe dos diferentes profissionais para fazer o atendimento adequado aos traumatizados. E pelo ETC e o próprio TLS já está preconizando isso, nós temos que ter na equipe, onde temos vários profissionais que possam ajudar no cuidado dessa vítima, alguém que vai liderar esse atendimento, que faça o preparo da sala antes da vítima chegar, e esse líder destacando alguém para cuidar mais da parte da via aérea,
outro profissional para cuidar da ventilação, outro da circulação. Nós temos que ter profissionais de enfermagem na sala, com pessoas de apoio também, tudo muito documentado, bem registrado, sempre que possível fazer o exame radiográfico do tórax, da pelve na sala de emergência, aparelho de ultrassom disponível para fazer o FAST estendido para o tórax. Isso tudo é importante para o diagnóstico precoce de lesões. Nós temos que identificar as prioridades do atendimento intra-hospitalar, aplicar os princípios do exame primário, que é o ABCD do trauma, e do exame secundário, que é o exame mais detalhado. Utilizar as técnicas de reanimação de maneira adequada, né? Hoje, o que mais importante é, no caso de doentes em choque, iniciar os protocolos de transfusão maciço precocemente. Fundamental conhecer o mecanismo de trauma, e aí a integração com a equipe do pré-hospitalar é muito importante, e evitar que aconteçam armadilhas durante o atendimento. Quando nós falamos de atendimento traumatizado, o tempo é fundamental. O doente tem que ser levado em curto espaço de tempo para o hospital, que vai ter condições de dar um tratamento adequado. Então, para isso, precisa ser preparado previamente o sistema, e durante o ABCDE nós vamos tentar identificar as lesões com risco de vida e iniciar o tratamento de cada uma dessas lesões. O atendimento e o diagnóstico clínico dessas lesões ele é feito junto com a reanimação do paciente, e medidas auxiliares, né, como exames de imagem, como eu já comentei, exame radiográfico simples, tórax, de bacia, o ultrassom FAST deve ser realizado na sala de emergência. No exame secundário, nós vamos tirar uma história mais detalhada sobre o que aconteceu com essa vítima. Esse paciente vai ser continuamente reavaliado clinicamente, monitorado, a fim de determinar quais vão ser os cuidados definitivos desse paciente. Então, o trabalho precisa ser em equipe e o tempo é essencial para o diagnóstico com lesões de risco de vida. Aqui nós temos a importância da boa integração entre o hospital e o pré-hospitalar, mostrando exemplos de hospitais de trauma diferentes. No alto, uma realidade aqui no Brasil, e no alto a sala de urgência, como era até alguns anos atrás no Hospital da Universidade de San Diego, na Califórnia. Muito bem, fundamental, principalmente nesse período de pandemia, né? Proteção de toda a equipe com dispositivo de segurança, né? O risco de contato com secreções, sangue de uma vítima de trauma. Então, é importante que tenhamos um avental impermeável, luvas, né? E todos têm que estar vacinados, né? Principalmente a questão de hepatite é muito importante no cenário do trauma, né? E uma vez preparada a equipe, nós vamos fazer o atendimento através do ABCDE, que o A seria a atenção com as vias aéreas, protegendo a coluna cervical, algo que é rotina já vir do pré-hospitalar, quando nós temos equipes que fazem o resgate. No B, nós vamos cuidar da parte da respiração. No C, a circulação com controle da hemorragia externa. Eventualmente, quando tem uma bacia instável, suspeitas de sangramento associado à fratura de bacia, já pode ser feita a contenção, existe maneira de fazer a imobilização, tanto com dispositivo próprio ou através de lençol. O D é uma rápida avaliação neurológica e o E é a exposição com controle da hipotermia, evitando que o paciente tenha hipotermia. Lembrar que os pacientes vítimas de trauma eles vão perder calor e aproximadamente 1/3 dos doentes traumatizados que apresentam lesões anatômicas de maior gravidade vão ser admitidos nos hospitais já com sinais de distúrbio de coagulação. As prioridades do atendimento são basicamente as mesmas, seja em adulto, idoso, criança, gestantes, nós vamos seguir essas prioridades, sendo que no A nós vamos cuidar das vias aéreas, mantendo essas vias aéreas pérvias. A melhor maneira para saber se a via aérea está pérvia ou não é conversando com o paciente. Existem manobras básicas que podem ser feitas, principalmente no pré-hospitalar. Na sala de emergência, assim que o doente chega, oferecer oxigênio, já colocar um oxímetro de pulso, a fim de mensurar a saturação de oxigênio. E aqueles casos, né, principalmente pacientes que chegam com comprometimento neurológico, com escala de coma de Glasgow menor ou igual que 8, eles vão precisar de uma via aérea definitiva. Na maioria das vezes, isso é feito através de uma intubação orotraqueal, ok? Com alguém protegendo a coluna cervical.
E, eventualmente, a cricotireoidostomia, ela é raramente indicada, mas pode ser necessário em traumas complexos de face, em que a laringoscopia não está sendo possível. E hoje nós temos dispositivos de vídeo na sala de urgência que facilitam o sucesso da intubação. Na respiração, é importante nós identificarmos o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o hemotórax maciço, vão ser rapidamente tratados. O tórax instável, na última versão da TLS, não é uma situação que precisa ser identificado precocemente, mas a geração mais antiga conviveu com isso, sabe da importância de um diagnóstico precoce desse tórax instável, né? E o tamponamento cardíaco, que apesar do coração estar na caixa torácica, vai comprometer basicamente a parte circulatória que tem a ver com o C. Aqui um trauma penetrante, que havia um pneumotórax aberto, o tórax já estava drenado, aqui no quinto espaço intercostal, e é fundamental esse tratamento na sala de urgência, muitas vezes baseado no exame clínico. Em algumas situações, aí sim, o exame radiográfico complementar pode ser necessário. Bom, a parte da circulação é muito importante, né? Estão vendo casos graves aqui, até uma amputação traumática bilateral. Hoje está preconizado o uso de torniquetes, né, em situações como essa, né? Um pouquinho acima da região aí que foi comprometida, para evitar uma hemorragia sanguinante, né? Que é o falamos que é o X-ATLS, né? Seria a parte de controlar essa hemorragia. E aqui um caso de um lençol colocado na bacia no paciente que tinha suspeita de fratura de bacia, mas essa avaliação clínica do estado de choque, ela é fundamental e até para dar o início do tratamento. Muitas vezes a equipe do pré-hospitalar já pega um acesso venoso periférico e começa a reposição de cristalóide, preferencialmente aquecido. E essa reposição não deve passar de 1 litro de volume. E os casos que o paciente tem sinais de choque, grau 3 ou grau 4, que perdeu grande quantidade de volume, precisa ser acionado os protocolos de transfusão maciça, com a reposição, a reanimação feita com sangue. Nessas situações, está indicado, caso o trauma tenha acontecido, a admissão do paciente em até 3 horas, a administração de ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, que também tem indicação de ser feito tanto no pré-hospitalar ou rapidamente na sala de urgência. Então, através de catéter periférico, começa a reposição de cristalóide aquecido até 1 litro. Se houver necessidade, casos mais graves de choque, também com hemoderivados, concentrados de hemácias, plasma fresco congelado e, eventualmente, plaqueta. Hoje, a melhor via na impossibilidade de ter um acesso periférico venoso é a via intraóssea. Existem dispositivos próprios que podem fazer o acesso aqui no úmero, né? Inclusive em adultos, né? Como se fosse uma furadeira, assim, que você vai colocar essa agulha no osso e vai começar a reposição de volume para o doente traumatizado. No D, disability é uma rápida avaliação neurológica e que vai entrar a escala de Coma de Glasgow, vai ver a avaliação da pupila e ver se o paciente tem algum déficit importante, né, que é rapidamente identificado através do exame físico nessa fase inicial. E no E vai ser a exposição do paciente, tomando cuidado para não ocorrer a hipotermia, e aí vai ser avaliado o dorso do paciente depois, esse paciente tem que ser mobilizado em bloco e muita atenção para evitar que ocorra hipotermia no paciente. Bom, muito bem. Durante a reanimação, prioridade uma boa oxigenação, através de uma via aérea pérvio, e identificar fontes de hemorragia. E se houver uma hemorragia mais importante, precisa parar essa hemorragia. Às vezes, tratamento cirúrgico é imperativo nessas situações. Como já comentei, começamos a reposição com cristalóide, ringue lactato aquecido, chegando após a reposição de hemoderivados, né? Existe uma série de estudos sendo feitos, inclusive com a volta do uso do sangue total, e sempre considerar a necessidade de transferência de um caso mais grave, de um paciente que está em choque, para o hospital que tenha, de fato, condições de fazer o tratamento definitivo. Aqui está um algoritmo do próprio ATLS, né, que fala da avaliação primária e uma série de medidas auxiliares que são realizadas na sala de urgência. Muito bem, dos métodos complementares, exame radiográfico simples, de bacia, aqui com uma pelve
totalmente aberta, um alargamento mediastino no tórax e um exame de FAST positivo. E deixo aqui uma imagem de lavado peritoneal diagnóstico, algo que poucos hospitais ainda fazem isso, mas como o nosso país é muito grande, com diferentes qualidades, em algumas situações, talvez, ele ainda tenha indicação. É importante a avaliação secundária obter uma história detalhada do traumatismo, já deveria ter sido feito com a equipe do pré-hospitalar, né? Um exame físico mais completo, com um exame neurológico mais detalhado, e aí nós vamos entrar em exames especiais que muitas vezes depende de métodos de imagem, e aí a tomografia computadorizada é fundamental para o diagnóstico de lesões no traumatizado. Detalhar um pouco mais a história de antecedentes do paciente, alergia, se o paciente está em jejum ou não, e o mecanismo de trauma é o que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico de lesões. Tomar cuidado com essas marcas de cinto de segurança no abdômen, grande chance de lesão intra-abdominal. Bom, muito bem, o exame físico completo, né? Nós vamos avaliar cada um dos segmentos corpóreos, né? Com uma boa propedêutica, e a tomografia computadorizada é o exame utilizado quase de maneira rotineira para o diagnóstico de lesões em pacientes vítimas de trauma. Lembrar de outros exames que podem ser necessários, e o tratamento cirúrgico, ele se impõe principalmente naqueles doentes que têm hemorragia. Algo que é muito importante para quem trabalha em urgência e emergência é o registro em prontuário, né? Se for fazer um tratamento com o paciente, ter o consentimento, se ele tiver consciente, ou então obter autorização de familiares, e deixar tudo muito bem anotado e documentado cronologicamente. Bom, fundamental para evitarmos e combatermos essa doença, que é o trauma, é a prevenção. Tanto a prevenção primária, como a secundária, né? E a terciária, que depende muito da ação de nós, profissionais de saúde, a fim de minimizar as complicações decorrentes da lesão após o evento ter acontecido. E como nós vamos fazer a prevenção? Então, existe uma série de campanhas nacionais, bastante consagradas, como a questão de álcool e direção, uso de dispositivos de proteção, cadeirinhas para crianças nos automóveis. Alguns municípios têm faixas exclusivas para motocicletas, que é um grande problema relacionado ao trauma no nosso país atualmente. E existe uma série de ações de prevenção que nós podemos trabalhar com acadêmicos, de ligas de trauma, de medicina, de enfermagem, que parceria com diferentes órgãos, como esse projeto aqui, que veio do Canadá, de prevenção de trauma relacionado ao álcool na juventude, são ações fundamentais para reduzir a quantidade de eventos. Outro programa que foi criado no Brasil em 2014 foi o Maio Amarelo, né, que acabou de ser divulgado recentemente de maneira virtual, online, e a gente chama a atenção da sociedade para os problemas relacionados ao trânsito. Bom, concluindo, é fundamental cada um de nós que estamos participando dessa sessão da Academia Nacional de Medicina atuarmos com prevenção. Precisamos de uma organização do sistema de atendimento ao traumatizado no nosso país, né, com os nossos hospitais bem equipados, mas principalmente com profissionais bem formados e bem qualificados para esse atendimento, o que já está melhorando com a medicina de emergência, especialidade, e precisa ter uma melhor atenção com a questão da cirurgia do trauma, né? Um programa de residência médica de pelo menos 2 anos de duração. Seguir os protocolos de cursos mundialmente consagrados, como o ATLS e o ETC, que é o curso europeu de trauma, e cada profissional que vai atender, valorizar o mecanismo de trauma, o quadro clínico do paciente e conhecer os protocolos de tratamento. Não devemos postergar a indicação de cirurgia, principalmente naqueles doentes que estão em choque hipovolêmico. E o que mais falta para nós melhorarmos no nosso país, a minha opinião pessoal, é capacitação dos nossos profissionais, ações como essa que nós estamos fazendo no dia de hoje. Cada serviço tem os seus protocolos, tem as suas diretrizes, mas aqui na Unicamp nós temos o ABCD do trauma, que foi implantado pelo professor Mário Motovani, sendo que o A, tentar fazer com amor, B, bondade, C, de carinho, D, de dedicação e E, entusiasmo. E esse foi o legado que ele nos deixou quando ele partiu, infelizmente, em 2010, no final de 2010, e a gente leva isso
entre todos os nossos profissionais. Então, deixo aqui o meu contato, fragagp2008@gmail.com, e fico à disposição para perguntas.